Fala galera, vai começar mais um Bodybuilding na Estrada aqui hoje com um convidado que, nossa, estou muito feliz em conseguir trazer aqui, que faz parte da minha história aqui, porque eu comecei no Bodybuilder aqui. Eu não sei se eu falo que se ele é o culpado ou é graças a ele, porque assim, o meu grande amigo aqui, Adolfo Acosta. Eu falava Adolfo de frente, Adolfo de costa, Adolfo de lado. Eu me lembro disso. Obrigado, Adolfo, por você ter vindo Tamo aqui, aí. cara. Muito feliz. É isso daí. Aqui. E aí, eu queria, assim, saber, né, que a gente sempre conversou muito, amigos de muito tempo, como é que você começou no bodybuilder, cara? É uma coisa que a gente nunca conversou. Pois é. Essa história eu já contei em alguns lugares, né? Mas eu acho que você não sabe exatamente não, como e como começou. É uma galera nova também assim, né? Sim. Acho que é bem interessante para puxar isso daí. Bom, eu, como toda criança, eu gostava... Toda não, mas acho que a maioria das crianças gostam de super-heróis, né? Eu não sou mais uma criança, mas ainda continuo gostando. Desde criança, super-heróis. Por quê? Super-heróis têm super força, superpoderes, né? Musculoso, forte, grande, né? Bonito. E são pessoas de bom caráter, né? Geralmente, você vê aquele cara de uma mulher só, não trai a mulher, entendeu? Então, ele tem um perfil... Né? Isso, com princípios. Não é só o físico. Tudo bem, mas o foco ali, no caso, era em relação ao físico e à força. Queria ser gigante. Aí o que eu via? Super-heróis Marvel e DC, né? Marvel, Thor, Capitão América, Hulk, né? Príncipe Namor, esses daí, né? E alguns DC também, que era Batman, Superman, essas coisas assim, né? Esses são super-heróis, né? Mas aí depois eu comecei a ver uns filmes... de heróis mitológicos. Aí já não eram super-heróis, eram os heróis mitológicos, né? Esse filme, na época, se não me falha a memória, eu acho que passava na Record. Era um filme, tipo um seriado, acho que passava uma vez por semana, né? Mas não era sequenciado, era independente, um filme do outro, né? E na época, quem fazia esses filmes... Era o Steve Reeves. Steve Reeves, né? Com a final da década de 40, 50. Puta de um físico que até hoje, para mim, eu considero a melhor genética. Steve Reeves. O Reg Park, né, que era um grande fisiculturista da época, que foi a inspiração do Arnold Schwarzenegger. O Reg Park foi o Hércules também. Fez Hércules. Fez Hércules, né? Foi o Hércules, exatamente. Foi então o eram aqueles heróis. O que era o Steve Reeves era o Tarzan? Foi o Tarzan? Não, Tarzan foi Gordon Scott, que era um cara assim que tinha um físico também legal, uma caixa torácica enorme. Era nadador, ele fazia, que pulava dos precipícios, né? Já fazia, já era um atleta da época. Esse fazia o Tarzan e fez alguns outros filmes, também Golias, esses filmes que passavam na época. Então eu olhava aquilo, eu via que os caras tinham aquele puta físico, né? E tinha força. Eu ficava imaginando, será que quando eu crescer... vou conseguir aquilo. Eu vou ter esse físico? Mas eu jamais... Acho que passou um pouco aí deles. Acabou passando um pouco. Passou. Mas eu jamais imaginava que teria que ter um treinamento físico. Eu não conhecia nada de peso, né? E antes eu me interessei por artes marciais. Meu ídolo era o Bruce Lee. Eu comecei a fazer algumas coisas e tal, né? Chegou a entrar numa academia de Kung Fu, seguir? Não, treinava só em casa mesmo. Olhava autodidata, assim, via os livrinhos e queria fazer as coisas. Eu fiz a minha mãe me comprar uns livrinhos da época e tal, né? E ali eu ficava estudando aquilo ali, fazendo um treininho em casa, né? Mas aí alguém me falou que sobre físico, que para ficar forte eu teria que treinar com peso. Eu falei, mas é assim mesmo? Pô, então... Isso com quantos anos você tinha? Né? Garotão 14 já? Anos, 14 cara, já? Anos. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa, era uma metalúrgica. Eu tinha o físico, assim, era magro, mas era um magro definido. Era todo com abdômen. O abdômen eu tinha já definido desde moleque, já. 12 anos, 13 anos. Já tinha. Aí eu comecei Até por causa do Bruce Lee, né? Que já era magrinho, mas tinha aquele físico, queria perfil, né? Isso. Mas aí eu comecei a trabalhar nessa empresa e lá eu conheci um amigo que até hoje... É o meu grande amigo Cajarana. Você deve ter... Já ouvi falar. Não sei se conheceu pessoalmente. Não, não conheço pessoalmente. Ele treinou comigo na Nautilus, é um grande amigo até hoje, né? Eu tinha uns 14 anos na época, né? Então, ele me falava assim, rapaz, você
você gosta de Kung Fu e tal, mas você tá magro, você precisa ser mais forte, Tem que precisa comer. treinar, não sei o quê. Aí tá, eu fiquei trabalhando uns 3 meses lá, e aí saí. Me mandaram embora, dispensaram. Tá, só que tinha um outro amigo do meu bairro que treinava lá também. Aí ele ficava trazendo o recado do Cajarana. Fala pro Adolfo ir lá no Gerson Dória treinar. O Ele Dória foi precisa sua ser primeira forte. academia, que você treinou. Gerson Dória foi... O Dória foi a primeira do ABC, porque eu perguntei esses Foi, dias, cara. o Gorila não sabia. Foi. Né, assim, Com toda certeza. A primeira do ABC, que eu sempre escutei a história do Dória, e depois a Nautilus, né? Sim. Que eu escuto. Eu te falo até as datas, porque eu acompanhei isso. Só que é lógico, não, o Gerson Dória eu sei a data, mas eu não era nascido. Foi em 1955. Começou em 1955. E era uma garagem, né? Eu cheguei aí nessa época Eu acho lá. que antes dessa daí teve só a Liga Santista, né, que é uma academia que era do Elias, né? Elias Neves, né? Oliveira Neves, que era lá da Liga Santista, né? De halterofilismo. Sei. Ele faleceu, acho que tem o quê? 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Então, e só essa mais antiga. Mas foi o Gerson Dória que fundou também. Ele fundou, entregou pro Elias, que era moleque também na época. E aí depois ele veio e fundou o Estúdio Gerson Dória em Santo André, 1955. Que é onde é hoje. Mudou de endereço, mas continua na mesma Tá. cidade e sempre próximo. Mudou 2 vezes de endereço só. Tá, eu já te conheci na Nautilus, né? Sim, então aí eu fiquei na Gerson Dória um tempo, aí eu comecei a dar aula. Comecei acho que com 19 anos a dar aula. Uma academia em São Bernardo e tal. Depois montei uma academia também, tive uma academia em São Bernardo. E aí depois, quando o Henrique montou a Nautilus, foi em 1982 para 83. Acho que foi 82. Que acho que tem umas fotos aí. Você pode colocar, Diegão, por favor? Tem em frente da Nautilus, né? Tem umas fotos lá onde era o galpão, que foi o primeiro lugar que eu Sim. fui também treinar. Eu treinei lá, Exatamente. comecei lá. Você começou lá, Comecei mas lá. antes de lá já existia um outro endereço. Ela não começou ali. Ela começou na Rua Catequese. Isso eu ouvi, essa Então, história. Era pequeno o espaço e tal, né? Mas eu fui o primeiro professor de lá. Quer ver? Ó? Ó, ali tem uma foto do shape do menino aqui, né? Já da época. Ó, tem a da Nautilus, se ele rodar, ele vai ver. Tem umas. Lá pra baixo. É lá embaixo. Cadê em frente da. Ali, já passou. Ali, tá com você. Essa Tem daí ali. do meio aqui, ó. A do meio, essa daqui. Isso. Você, o Paulão Isso. E o Luiz Fernando. E o Fernando, né? Então, aí, o Alexandre, era a época que você começou a treinar aqui, a gente Foi. se conheceu. Eu fui lá. Nessa época a gente se conheceu aí. Olha como é que já era o físico, né? Era outra coisa. Para a época já tinha Já era físico avançado, né, muito pra avançado para a época. Que eu, como moleque, você imagina, eu chego lá e vejo você, porque eu achava legal o estilo, porque você já era seco. Eu nunca vi você Sim. num off cheio, né? Aquela Não, coisa. não ficava. Você sempre ficou muito bem condicionado, né? Então, assim, certo, quando você competia mais. Mas mesmo fora, eu nunca vi você com uma barriga, nada, era um Não, shape barriga eu sempre, nunca tive, cara. sempre assim. Eu só fiquei um pouco cheio antes de eu iniciar no fisiculturismo, né? Que eu competia no powerlifting, né? Aí fiquei mais cheio, 123 quilos e tal, mas Que o André não tinha barriga. isso, lá né? no Dória era isso, né? Primeiro, assim, era era um powerlifting, foco, né? Já veio aqui o Paulo Lima, que falou também, já foi de lá, que é a maioria do ABC, o Gorila também, né? Foi de lá E do Dória tudo... que eu iniciei, a gente começou, eu competi no powerlifting lá, depois eu fui para a Nautilus, comecei a trabalhar, fui o primeiro professor, né, o primeiro treinador lá da Nautilus. Da Nautilus, que legal. E aí eu comecei no fisiculturismo, né? O Fernando, nessa época, ainda não era professor lá também. Ele trabalhava na parte da manhã e eu à tarde com o... Quem que era à tarde? O Pâncio e o... O Pâncio, nossa, eu lembro do Pâncio. Então, tinha o Pâncio e tinha o outro era o Márcio, que faleceu. Não sei se você chegou a conhecer. Ele faleceu em junho de 1988. Sim. Chegou a ver a minha estreia, que eu estreiei no começo do ano, né, de 1988. Acho que foi março ou abril. Aí ele faleceu antes do estadual.
E você foi para a Nautilus, então, começou a dar aula na Nautilus, mas já tinha a intenção de competir quando você foi para lá, já mudar o físico para isso? Cara, Quando que foi o boom que você falou assim, cara, eu tenho um corpo legal e vou competir? Eu vou... Então, foi nessa época aí que eu estava saindo do básico, né? Que eu estava bem pesadão, estava grande, e aí eu já tinha ido em alguns campeonatos de fisiculturismo, né? O primeiro que eu fui, acho que foi em 1980, onde naquele campeonato foi um atleta que chamava Eduardo Quadal. Ele foi o campeão brasileiro da época. Ele era tipo, não era tão pesado, acho que era meio pesado, de 80 a 90, mas era um puta de um físico muito esculpido, cara. Eu vi aquilo lá e falei, pô, aí já fiquei com vontade de competir, mas passou um tempo, continuei treinando, mas não foi ainda dessa vez, né? Aí quando eu fiquei bem grande, que eu comecei nos outros campeonatos, aí eu vi assim que os caras não era tão grande, os que eram seco não era tão grande. E os que eram grandes não era seco. Eu falei, pois eu vou fazer as duas coisas. Eu já tenho tamanho. Se eu refinar essa massa, né? Se eu secar, eu vou continuar grande, eu vou fazer um processo lento. Hoje tem a internet. Da onde você tirava essa informação? Então, pois é. Isso que é o negócio, né? Daí. Porque é isso da época que a gente vê a diferença desse shape que ainda eu acho mais bonito, como o que tem da Golden Era. A galera colocava um shape incrível. Mas levava tempo, Alexandre. Então, e a informação, né? Da onde você tirava? Tinha que ter maturidade, né? Tinha que... Por exemplo, quando eu iniciei, né, dieta para competir, eu falei, eu vou competir, eu vou fazer isso, né? Aí, o que acontece? Eu comecei em 1986, a dieta. 86. E fui competir em 88. Foi 2 anos de dieta sem quebrar. Você entendeu? Então, foi um processo lento. Eu não fiz como muita gente faz, sabe? Tipo, o cara tá pesando 120 quilos, ele inventa... É que hoje a molecada não quer isso, né? A molecada... Ele quer fazer um negócio muito rápido, acaba perdendo, porque a primeira coisa que você perde é água. Você tá ligado, né? Sim, sim. Água. E quando sobe o peso rápido também, geralmente é água. Começou a perder água, já começa a murchar, né? Aí, quando começa a perder gordura, aí o cara já tá perdido, porque ele tem que fazer uma dieta... A dieta, ela é catabólica, né? É uma dieta de ingesta negativa. Você tem que ingerir menos do que você precisa para você poder queimar gordura. Isso é um cálculo que a galera ainda não entendeu, né? Não entendeu. Ela vê comendo, e aí que através dos ergogênicos, dos hormônios, acha que vai conseguir emagrecer com isso, né, a molecada? Isso é uma regra... Você vê como é diferente? Olha, essa é uma regra universal. Ingestão positiva aumenta peso. Ingestão calórica negativa perde peso. Agora vamos entrar numa questão. Como é que eu posso dar uma manipulada nisso, né? Uma manejada nisso, para poder não perder tanto? Aí eu vou mexer nos macronutrientes. Por exemplo, eu descobri na época que se eu baixasse um pouco os carbos e deixasse a proteína mais alta, eu conseguiria perder menos, porque a proteína é o que constrói músculo. Musculatura certo? segura, né? E nessa época de pré-competição, você não pode fazer esse trabalho todo, você não pode fazer sem usar nenhuma substância anabólica. Todo atleta usa e não tem como a gente não usar, porque a dieta é catabólica, você vai começar a perder, certo? Mas eu usava essa estratégia, eu manipulava os macronutrientes conforme a minha necessidade. Outra coisa, eu não pesava nada. Eu ouvia o meu corpo, entendeu? Tipo, como assim, né? Quando eu percebia que estava alisando, o que eu fazia? Diminuía o carboidrato. Diminuía. Aí quando eu começava a perder muito, eu aumentava um pouco mais a proteína e deixava o carbo baixo. Mas, e mesmo assim... Essa manipulação é importante, entendeu? Porque dieta, por melhor que seja a dieta, não existe nenhum nutricionista ou nutrólogo que vai colocar uma dieta que é para sempre, que você vai... A qualidade você conseguia de vida, manter, tudo bem. A qualidade de vida, agora, sim, né? Para atleta, esquece, cara, não existe a melhor dieta. Porque você vai fazer durante um tempo, o que vai acontecer? Teu corpo vai se adaptar a ela, entendeu? Ele vai criar resistência, ele vai se acostumar com aquilo e não vai surtir mais o efeito que você quer. Então, mas o que é engraçado assim, é que você conseguiu ter um conhecimento do seu corpo, demorou
você disse 2 anos, e a informação que você... Da onde que deu esse estalo para você, assim, falar... eu comecei a estudar livros, pegar livros para estudar, alguém te orientou? Certo, vamos lá. Na questão de treinamento, eu tinha as revistas lá americanas, né? A Muscle Fitness, a Muscle Flex. Todas importadinhas, rara, né? Eu gostava, eu via o treino e tal, né? Algumas pessoas da época, alguns praticantes que nem eram atletas, falavam, vou fazer a série de braço do Lu Ferrino, eu vou fazer... Depois eu comecei a pensar, eu falei, pera, o Lu Ferrino é Lu Ferrino, eu sou Adolfo Acosta. Cada um tem uma resposta diferente. Não, a série dele não funciona para mim. E te lembrando da época, você queria ser mais que o Lu Ferrino. Então, daí, né? Eu tive que descobrir para mim o que funcionava, o treino o que funcionava para mim. Em resumo, o treino eu acreditava assim, ó, treinar sempre próximo do limite. Entendeu? Sempre com muito peso, sempre próximo do limite. Mas controlando o peso, né? Alguns exercícios... permitia algum impulso, tipo de exercícios básicos. Alguns eu usava impulso e tal, né? Mas os exercícios isolados, principalmente, né? Tipo crucifixo, elevações, rosca concentrada, aí não impulsionava quase nada. Mas também não era um slow também, né? Não era um slow training, né? Que a turma faz tão lento. Era controlado, como dizia o Lee Haney. Tá, né? mas não era daquela forma já de... Não. Né, batendo daquela forma. Mas eu procurava trabalhar com a melhor concentração carga, melhor. Com a melhor carga que eu aguentasse. E na dieta, o que eu fazia? Para crescer, eu ia comer o máximo que eu pudesse. Aí muita gente hoje diz... Eu falei uma vez, Fernando, ele deu risada. Falei, ó, tu fala para treinar até a falha. Mas não fala para comer até a falha. Comer até a falha, né? É engraçado esse termo, né, mãe? Que a galera não descobriu ainda, que ela acha que assim, fazer dieta é difícil. E tem muita gente que não sabe que é o contrário, que comer é difícil, né? Porque mesmo quando eu passo dieta para um atleta assim, meu, assim, ou pessoa normal, assim, ela fala, meu, é muita comida. Então, os caras não aguentam. Não é muita comida e assim... Você batendo os nutrientes, o cálculo ali, às vezes dá 2.200, 3.200, que não é nem assim, é uma dieta de definição, para perder, né? Não é nem 6.000, 7.000, como era na época, mas né? imagina se você coloca uma dieta, uma hiperdieta, né? Vamos dizer, uma dieta hipercalórica, com alimentos de baixa densidade energética. Ou seja, eu não comia, tipo, McDonald's, eu não comia pizza, eu não comia esses alimentos muito calóricos, entendeu? Eu tirava de alimentos de baixa caloria, mas aí aumenta mais o volume ainda. Você tem que comer muito mais. Eu comia, tipo, meio quilo de aveia de uma vez. Eu chegava a comer 20 ovos de uma vez. Era um volume bem grande, cara. Você não pesava a comida, você fazia um cálculo no olho, mais ou menos, nessa época. Eu sabia mais ou menos, por literaturas, eu sabia mais ou menos as proporções, né? Eu ia por ali. Tipo... E mostrando que funcionava, tá? Olha lá. Por favor, Diegão, abre aquela foto ali que ele tá. Essa daí é uma, né? Que tem. Mas tem você competindo, né? Também aqui. Cadê? Não, acho que pode subir um pouco mais, deve ter do... Tá mais em cima. Mais pra cima, acho que deve ter. Da época você saiu várias revistas, né? Também. Eu fiz algumas. A Vigor. Sim. Mas, olha o shape que você tinha. Aqui é um vídeo isso aqui, ó. Isso aqui é um vídeo, dá para ver mais ou menos. Esse daí? Acho que é um... Assim, você tem um físico hoje que, assim, parece mais da linha da Classic, né? Que é, assim, é um físico... Você pesava quanto aí? Deixa eu ver qual foi esse campeonato, estreantes aí, eu Chegava acho. a 100 aí ou... Não chegava, não. Uns 90 e... uns 94, 96 quilos. E olha o volume que você tinha. Hoje seria um Classic, né? Pelo peso dava para competir no Classic. Fácil. Só que ganhava ainda, eu te conhecendo. Eu acho que a estética do Classic hoje é diferente na questão de biotipo. Por exemplo, o Classic, se você nota... Geralmente eles são largos com a cintura bem fina, o peitoral não é tão alto, né, de perfil, não tem aquela caixa bem alta. Nem o Mas deles eu tem, acho que eles não conseguem colocar.
Acho que é isso daí. Você quer ver? Fala para ele dar voltar aqui para mostrar um negócio aqui, ó. Para mostrar o perfil. Quer ver? Para baixo? Aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu tô de camiseta. Essa. Mostra. Olha, tá vendo? Olha o perfil lateral, ó, tá vendo? Não sei se era o jeito de posar, que o peito era bem cheio, ó, tá vendo? De lateral. É bem old school mesmo da época, que legal. Ó. E olha... Essa foto também ficou legal, você foi numa palestra. Então, cara, pelo peso seria um Classic de hoje. Mas assim... Porque eu tenho menos de 1,80m, acho que tenho 1,79m, acho que poderia pesar até 104, mas olha como era né? cheio o seu peito, ó. Acho que era até 104, né, hoje, não é? Hoje seria acima de 102, né? Acima de 102 você seria open, né? Acima de 102 já é o... não, a Classic até 102, a minha altura. Não, então, a sua altura, você tá com quanto de altura você tem? 1,79m. Não, seria menos, acho. Acho que seria mais ou menos isso daí que você bateria um... Não, 91, acho que seria 90... Um pouco mais, né? Acho que mais ou menos 96 isso. a 212, né? 212, 96, 212. Mas então, da Classic agora é por altura, né? Então, se você tem altura, faz o cálculo sim, lá. pode colocar mais peso. Pode colocar mais peso, né? Eu tinha esse peso aí. Que a semana passada deu, né, toda aquela... Você acompanhou? Toda aquela bagunça que deu lá numa semana antes, começaram a medir de novo. Falaram até do topete do cara do lá, Marcus Summerfield, não bateu o peso, foi 6 quilos eu, assim, e também eu questiono uma coisa assim, porque você tem experiência, como é que tira 6 quilos em horas, assim, né? De um jeito... Cara, eu não conseguia. Eu também não. Sabe, eu não vi nem na luta, tava... nem na luta. Porque o cara já estava condicionado, ele tinha músculo, ele teve que queimar músculo, né? Então, assim, e eu achei muito errado ser um fechado. Não foi aberto, né? Eu acho que deveria ser igual ao UFC, igual à luta, a pesagem para todo mundo ver. Porque foi questionado, foi fechado, foi numa sala, entrava, vocês não divulgaram, depois que entrava, bateu, não bateu. Sabe? Então, assim, isso trouxe polêmica, né? Porque 6 quilos... Mas que hoje o pessoal, Alexandre, eu acho que eles estão... É muito cheio de truque, sabe? De coisa, de estratégias para querer levar vantagem. Na minha época não tinha nada disso, cara. Como é que era, assim, o aprendizado? 1 quilo, ainda dava mais 4 quilos. Essa parte hormonal, na sua época, eu sei, assim, que a maioria era por erro, né, e acerto. Que você acabava... Assim, como é que vocês conseguiam a informação sobre essa parte? Sobre o que? Dos ergogênicos, assim, dos anabolizantes, essa parte, assim. Sim. Porque hoje, assim, a galera, né, acha que isso é o que vai fazer o shape, e a gente sabe que não é bem por aí, vocês são prova, né? Tinha bastante coisa, mas não tem o recurso que tem hoje. Vamos lá. Sobre ergogênicos, não vou depois eu falo da quantidade. Para você conseguir, na época não tinha... Você comprava na farmácia livremente. Isso a gente sabe, não tinha isso daí mais ou menos. Depois começaram a colocar as receitas lá, já começou a dificultar, né? Mas você comprava coisa que não era nem subdosado e nem falso, né? Então, a primeira coisa era isso. Se estava marcando lá 250 miligramas, era 250 miligramas de texto, entendeu? Não era 50, não era 100. Hoje, marca 100, você não sabe se tem 50, se tem 25 ou se não tem nada. É que a maioria é underground, né? Nesses laboratórios feitos no fundo de quintal. É por isso que os caras metem um volume grande e às vezes não tem todo o resultado que quer. Por quê? Porque não vem tudo. Porque assim, cara, eu acho que esses laboratórios underground, eles fazem o seguinte, eles começam, tipo assim, o negócio certo, entendeu? Coloca certo. Ou quase próximo do que marca. Aí eles veem que o pessoal está consumindo, o que ele vai fazendo? Ele vai diminuindo a proporção, que ele vai ganhando a grana. Ganha mais dinheiro, né? No final das contas, conforme o tempo vai passando, chega no final, cara, já não tem mais nada daquilo que ele... da proposta inicial. É só o óleo e ainda um óleo ruim que inflama, né? Que você vê, eu vejo muita gente reclamando de inflamações hoje e assim, depois dos estudos que a gente vai vendo, é que você descobre assim, que é uma intolerância ao óleo do amendoim, por exemplo, né? Ao óleo de uva. Cada um tem uma tolerância de uma forma e tem a inflamação de uma forma. Então, assim, você nem sabe se é um negócio que
que não presta, ou óleo que não presta, então assim, né, já tem mais coisa, essa. cara, tem coisa ruim. Às vezes tem até metal pesado no meio, tipo mercúrio. O cara põe, é perigoso, cara. Metal pesado é perigoso. Isso é o que mais se se ouve ouve falar. Às vezes vem falar. no meio, cara, e os caras não sabem. A procedência do óleo que você falou, cara, o veículo, né? O veículo é importante, né? E a gente não sabe como é feito isso daí, né? Então, cara, na época a gente não corria esse risco. Porque você pegava direto na farmácia, né? Só que tem um porém, não? Na questão do uso, a gente sempre ia por baixo. Não era tão aberto assim, né? Não, a gente... Por quê? Porque nós não tínhamos acompanhamento médico, né? Então, o que a gente via? A gente fazia o que estudava as literaturas, né? Que vinha de fora. Nessa revista mesmo que eu te falei, Muscle Mag, era uma revista canadense. Ali os caras colocavam até os ciclos que eles usavam. Eu olhava lá, falava, vou fazer, mas vou fazer menor. A metade. Vou fazer menos, né? Tinha medo, né? E na do Joe Hader, que era a Muscle Fitness, aquela lá não tinha porque ele era contra. Se alguém falasse, quer dizer, ele era contra, sim, a divulgação. Aberto, né? A divulgação, né? A divulgação, né? Que Se contra alguém, não dava algum para ser na atleta época. falasse alguma coisa, era banido para sempre, era expulso da IFBB. Mas eu acho que hoje devia ser assim também, sabia? É. Eu acho que não deveria ser, de certa forma, tão escancarado como que é, porque... Muito escancarado. Qualquer coisa que fala é isso, tá, beleza, né? Mas a informação, isso não foi criado para o mal. Foi criado para o bem, para doenças, para câncer, foi criado para sarcopenia, essas coisas todas. E com isso, eu acho que a galera, assim, o médico acaba não indicando para a coisa certa, né? Se transformando. Bom, foi proibido tudo. Então, assim, a galera compra no lado... Os necessitados acabaram sendo prejudicados. Né? E no lado negro, né? Que você vai comprar as coisas que não é legal. Até eu já ouvi falar que as próprias coisas de farmácia, às vezes, já também pode ser adulterado, não é adulterado, já não é legal. Então, eu acho que isso daí foi um grande erro que aconteceu de proibir numa forma e não mostrar a realidade para que serve fazer isso. Daí eu acho que é uma grande... E o problema, cara, não é só isso de proibir. A questão é que, na nossa época, a gente sabe que fármaco sempre foi fármaco, produto de farmácia, né? Remédios, produto de farmácia. Isso daí também é um remédio. O uso clínico, como você acabou de falar, ele é usado na medicina para recuperar, né, lesões, pessoas que precisam ganhar massa muscular, enfim, várias outras coisas. A indicação dele é para isso, né? Mas o que acontece? Começaram a usar para hipertrofia, porque sabia que o negócio funcionava, né? E funcionava, né? Assim, pouco e era incrível. Eu lembro de alguns casos assim que a gente via gente usando o hemogenin da época, só isso daí, e tinha um físico incrível. Hoje, assim, tem peptídeos, tem o GH, tem tanta coisa assim, e os caras não conseguem colocar o físico igual era daquela época. Então, cara, eu estava falando ontem com o Samuel Vieira. Samuel, se você estiver ouvindo... Abraço pra você, viu, amigão? Ó, e vai ter o campeonato aí de Samuel Vieira aí, né? Samuel Vieira, show, né? É, isso aí. Então, eu estava falando com ele, eu acho que o físico de hoje em dia, ele parece assim um físico, parece meio físico de borracha, músculo meio de borracha. Porque a pele não é aquela pele fininha que parece um plástico. É grossa, né? Em cima do músculo, né? Que nem do Dorian, apareciam as fibras. Hoje, alguns grupos musculares aparecem, mas, por exemplo, deltoide não aparece, braço não aparece separação de bíceps, tríceps e braquial. Pode ver mesmo que como é que é o campeão lá, o Derek Lansford, ele posa de frente, você não vê separação do bíceps, do tríceps, é uma maçaroca só, tudo bem. Não é crítica. E você assistiu? Você achou justo? Você acha que... Porque hoje eu ouvi assim, o Hadi devia ter ganhado. Os caras começaram assim... Né? Cada um tem o seu ídolo e aí não é na razão, é na emoção, né? E você assistiu? Você viu lá? Eu assisti, cara. Eu acho assim, eu acho que a linha do Derek é melhor. Mas eu acho que o Hadi Chopin, eu acho que ele estava... mais detalhado, entendeu? Mais talhado, vamos dizer assim. Ele estava mais definido. Ele virava de lado, assim, os serratos dele, era uma espessura, cara, e muita fibra. Eu achei só que ele não conseguiu manter as pernas, né? Não está conseguindo vir mais perna daquele jeito, né?
Então, eu acho que isso que deu uma quebrada. Eu acho o Samson Dauda, eu gosto pra caramba. Achei que ele ia, né, agora seguir uma linha do Coleman. No Ronnie Coleman, achei que ele ia conseguir. Manter, né, cara? Que pena, né? Porque eu conheci ele nos Estados Unidos assim. Ele é um cara muito gente boa. Mas é um cara legal. Eu acho que nós estamos numa geração, cara, que nem ninguém consegue manter esse título, sabe? Essa coisa durante vários anos mais. Acho que não, porque... E o cara, Nick Walker, o que você acha? É muito desafio, cara. O Nick Walker foi só muito marketing para nada. Ele entrou pior que o ano passado. Não é? Foi. Ou é muito, mentira? Não. Ano passado ele estava melhor, estava mais seco. Tava mais seco. Em Pittsburgh, né, que ele competiu contra o Derek Lansford, que todo mundo questionou que ele que deveria ter ganhado, até poderia ser porque ele estava com um físico muito melhor do que agora o que ele foi pro Olímpia, eu acho. Ficou gigantesco, volume, bem freak, né, aquela coisa que impressiona, pro show é legal, mas não para ser um campeão, né? É legal para impressionar só, né? Que mesmo, então... e assim, da sua época, quem que era seu rival, assim, um cara que batia de frente com você? Cara, eu competia na categoria pesada, né? Tinha o Renato Ventura. Uma vez ele Renato ganhou Ventura. Uma vez ele eu vi você com ele em outro programa que vocês ele foram uma lá. vez de mim. O Enzo também era da pesada, mas acho que com o Enzo eu competi uma vez só. E aí depois ele estava num outro campeonato lá que ele entrou na pesada, o Zebu ganhou, aí depois nós fomos para o overall. Eu fiquei na categoria meio pesada, eu pesei só 90 quilos, né? Que foi o dia do Lee Haney lá. Aliás, bota por favor de novo aí, para mostrar a lenda que... A lenda da lenda, porque para nós você também, assim, a galera hoje não sabe, mas assim, você da época foi uma das lendas também que faz parte da old school aqui, que... Tudo que ficou registro, né? Fica no registro, mas assim, a galera tem que resgatar isso. Eu acho legal que você foi esses dias também, é o Alessandro, né? Que também gosta da galera da old school, né? Que você foi no... O Valentim, né? Sim. Valentim também, eu fui lá. E você foi no programa também com o Ventura também, né? Fui. Aí tem a foto aí que você tá com o Lee Haney te premiando. É pra cima, mas... mais pra cima. É pra cima, Diego. Não, acho que é aí mesmo. Pra baixo? Pra baixo. Cadê? Ali tá cortado, ali você tá cortado. Ali tá cortada. Não tem mais pra baixo. Tá cortada, tem mais inteira. Cadê, caramba? Então, eu estava falando lá, que eu falei com o Samuel Vieira, né? A gente estava falando da separação dos grupos musculares, né? Eu falei que antigamente, o que acontecia? O pessoal tinha... Aí você vai olhando lá. O pessoal tinha os cortes mais profundos, né? Para a separação de um grupo muscular mais profunda. Ali. Essa daí. Só que aqui acho que ele não vai aparecer inteiro. Aparece. Isso. O Lee Haney, assim, eu encontrei ele um dia em uma feira, ele, assim, desse jeito, sozinho. Eu não acreditei aquilo. Eu lembro disso, eu não estava lá, mas eu sei que me ligaram de lá. Eu conversei com ele, aí eu descobri que, né, a galera não sabe, ele é psicopedagogo, ele tem um projeto fantástico com crianças abandonadas, ele adota as crianças. Então, assim, ele tem um projeto monstruoso, fora de ser, né, assim, um fisiculturista que é uma lenda, que foi 8 vezes... Nunca foi derrotado. Começou a ganhar, né? 8 vezes campeão. Saiu inédito. E você teve o prazer de receber o troféu na mão dele aqui, né? Isso. Aí, ó.
Esse foi um dos... Foi em 1991. E você sabe que até hoje eu sou fã dele de ter conversado com ele. Eu conversei com o Coleman também. Não só pelo físico, mas pela imagem moral. Pela pessoa que ele se transformou, o caráter, assim. O projeto que ele tem, quem dá uma pesquisada aí, é uma coisa incrível. É um homem temente a Deus. É muito, muito show, cara. Um cara de honra, né? Cara de honra. Mas eu também admiro muito o Lee Haney, cara. Além de ter aquele físico que, na época, era invencível, né? E foi um dos caras primeiro que eu vi também, que era, né, molecão assim. Foi assim, eu nem sabia, na verdade, quem era o Lee Haney. Quando eu vi, ele foi na Paulista andar. Ele tava, acho que com o Renato Ventura, devia estar já. Tava com o Ventura, Tava isso. com o Ventura andando já assim. E eu achava que era a segurança dele. Porque o Renato também era forte, era né? grande também. Era grande também. Eu falei, e eu não entendia por que colocaram um cara desse. Ele tava de camiseta regata, né? Ele tava de regata? Tava de regata, o Lee Haney. Pô, eu não sabia. Ele tava de regata, eu lembro assim. E eu falei, um cara desse tamanho, pra que precisa de segurança? Né? E o segurança também é forte. Naquela época, né? E não era isso nada daquilo que eu tava pensando. Sim. Depois de um tempo eu fui ouvir ele contar a história, que foi ele que tava de intérprete, que ele já falava inglês, né? Isso, foi ele que interpretou Então, olha, depois de quantos anos eu fui descobrir isso, porque eu falava até poucos, até o ano, foi ano passado, até o ano passado, retrasado, eu falava, eu vi o Lee Haney com segurança, andando na Paulista. Não, ele tava, né, passeando. Foi assim, ó, o campeonato era sempre de sábado, né? Geralmente, sexta e sábado, apesar de era na sexta, ou às vezes tinha prévia na sexta e final no sábado, né? Aí no domingo, o Lee Haney fez uma palestra. Tipo um curso, né? Não sei como é que chama aquilo. Simpósio? Não, era um curso... Um workshop, prático, né? Workshop, Era uma coisa assim, prática. Ele treinando com o Ventura. Né? E o Ventura falando, né? Traduzindo. Você chegou a treinar com ele, não? Com o Lee Haney, não. O Ventura que treinou. O Ventura só que treinou. O Ventura ia falando, o pessoal vendo, e eu estava lá também. E aí essa premiação aconteceu porque ele foi ver o show aqui e ele que fez, já era combinado. Para ele te entregar. Isso eu não sei. Ele foi convidado para fazer o guest pose, né? Ele veio para isso. Qual o show que foi esse daí? Foi o Campeonato Brasileiro de 1991. No Elis Regina? Ibirapuera. Ibirapuera. Que na época era Elis Regina, né? Que tinha muito campeonato. Tinha Elis Regina, tinha também no Palácio lá das Convenções, né? Do AMB. Ou era nesse daí, que era maior, ou então no Elis Regina. Eles faziam mais no Elis Regina. Era um pouco menor, né? Mas às vezes fizeram algumas vezes no Ibirapuera. E aí você chegou na sua época a ser qual os títulos que você ganhou? Fui 3 vezes campeão brasileiro e uma vez campeão dos campeões, o campeão overall, né? E porque eu não competi muitas vezes também, cara. Não chegou a competir fora? Chegou a competir uma fora? Uma vez só, no campeonato brasileiro, campeonato Mister Universo na Áustria. Na Áustria, você foi, nossa, no berço, hein, do tio Arnold, né? Na cidade dele, cidade natal. Que legal. Graz. E lá, como é que você foi nesse campeonato? Cara, eu fiquei em 10º lugar, mas de total, tinha quase 400 atletas. Caramba! Na minha categoria, tinha... Eu acho que era 60 e poucos atletas. 400 atletas, você vê que é para a época. A gente fala que hoje, né? Quando a gente vai a um campeonato que tem esse volume... Falando de 5 categorias, tá? Então, mas tudo bem, no total. 400. Eu digo no total mesmo, assim. Eu fui para Sorocaba, quando eu competi lá, tinha, acho que 370 atletas no total. Bastante. Que era bastante, né? Então, assim, a gente já faz um cálculo, mas para época, olha só. Que hoje... a população do Brasil naquela época. Então, hoje o bodybuilder está muito divulgado, está bem melhor, porque na sua época era quem gostava mesmo, porque você foi competir e ganhava o que quando você foi campeão, né? Não tinha, a premiação... Para te falar, cara, nesse campeonato... Tinha suplemento na época já? Eu ganhei um prêmio, sabe qual foi o prêmio que eu ganhei? Além do troféu, né? Um troféu bonito e tal, que me roubaram meu troféu. Roubaram ainda? No vestiário roubaram meu troféu. Tá brincando? Cara, depois eu reclamei, mas não consegui reaver. Mas tudo bem. O prêmio, isso daí o troféu para mim não seria o grande prêmio, né? Seria uma coisa assim, física, né? Uma lembrança, uma expressão, né? Física, uma lembrança de que eu teria, que eu tinha ganhado o campeonato daquele ano. Mas o que importa é o que ficou na memória do povo e na minha também, né? Mas
O outro prêmio, sabe qual foi? A passagem, eu ganhei uma passagem para ir para o Campeonato Mundial do ano seguinte, em 92, que foi o que eu fui. Mas não ganhei dinheiro nenhum, nem para isso. Fui duro, então... praticamente sem grana nenhuma. Fazendo dieta mesmo, de verdade, né? O cara comprou a passagem, me deu a passagem. Esse foi meu prêmio. Aí eu fui com a cara e a coragem. Inclusive, na época, até os amigos fizeram lá umas vaquinhas lá, cada um dava um pouco e tal, para eu não ir sem grana nenhuma, né? Mas mesmo assim, cara, e lá eu não consegui curtir nada, eu peguei e voltei. Mas isso eu te lembro, assim, que para a época te deu uma visibilidade boa, né? Sim. Para você. Eu lembro, assim, que quando eu comecei a querer ser professor, você já era professor há um tempão, pegava várias dicas com você. Na verdade, assim, eu vou contar um pedacinho da minha história que eu não sei nem se você sabe, que eu era do triatlo. Eu gostava do triatlo. Você lembra que eu ia de bicicleta para Náutico, correndo, eu sei que você ia, pedalando? Mas sei que você não... Então, eu era ligado ao triatlo. Eu gostava do triatlo e aí eu comecei a fazer as provas de triatlo e quando era para se tornar mesmo assim... né, profissional, eu descobri uma coisa, que eu ia ter que competir no Havaí, essas coisas. Se para você já não tinha patrocínio nem nada, aí eu cheguei para você e falei assim, Adolfo, eu quero ser grande agora. Aí você falou, vai lá em casa pra gente conversar. Você lembra disso? Sim, eu fui até a sua casa, você me orientou de um livro de fisiologia, para ler um livro de fisiologia, e aí a gente conversou, aí teve aqueles danones lá, aquelas coisas lá, mas super nada que você fez assim fora da realidade de hoje. Não, nem foi nossa, era uma coisa muito assim, e eu já comecei a mudar, né, o corpo lá, mas você é um responsável porque assim, eu vi aquele cara grande, chegamos depois virar amigo e fiquei grande e saí, né, ir pra balada junto até, as coisas, né? Tenho um carinho pela sua mãe, né, conheço. Um beijo pra ela lá, bota ela pra assistir e fala que tô mandando um beijão pra senhora, hein? A senhora fica bem aí. E eu tive muito aprendizado com você na época que, né, sempre ajudando nos exercícios, mostrando uma forma de executar, eu sou muito grato a isso, e fazia diferente. Você era um dos poucos, assim, que ainda dava uma atenção. Eu lembro que tinha um Fabrício que treinava com você também, que era dentista lá, que ia no meu horário, a gente infernizava. Acho que por isso você não foi Mr. Olímpia, porque a gente infernizava, não deixava você treinar direito, né? Acho que foi por isso. Mas ajudava. Não, a gente tá brincando assim, mas é o que você fazia e eu falava vai, né? Você falava é assim e vai, né? Então, não tinha muita conversa. Cara, esse negócio da dica, na época, por exemplo, vinha algumas pessoas de outras cidades, às vezes cidade interior, às vezes até de outros estados, aí chegava lá, eu queria conhecer o Adolfo Acosta, tal, não sei o quê. Aí vinha conversar comigo. Só que aí tinha um cara lá, era o Pancho. O Pancho. Ele falava assim, pô, Adolfo, você fica dando dica pros caras, você tem que cobrar, cara. Dar dica de graça. Eu falei, pô, cara, eu não tô passando um esquema pro cara todo... Não tem problema, cara, não vai... Não, era uma coisa ou outra, né, que você falava. Uma coisa ou outra, cara, na época... Não tem problema, cara, sabe? Eu não me importo com isso. Olha, mas aí os caras ficavam meus amigos, entendeu? Acho que o primeiro personal que eu conheci foi você. Fui eu. Na época, assim, eu não tinha ouvido falar, né, dessa forma da ABC eu fui o primeiro e de São Paulo também um dos. Eu acho que sim, porque você dava aula ainda para a família Maluf, né, que você dava aula, né? E como é que você começou, assim, com essa área do personal, a fazer... Então, foi com Foi por causa do bodybuilder, do visual, você acha, assim, que te chamaram? Ah, sim, porque na época, o meu primeiro aluno foi o doutor Eduardo, né, que era genro do Maluf. Era casado com a filha mais nova do Maluf, né, a Lina. E aí, cara, na época ele queria... O cara era milionário, né? Era dono da FMU e tal. Ele queria um treinador pessoal. Na época não se tinha muito, né? Era uma coisa de luxo. Não, imagina. Só cara muito rico. Você foi o primeiro que eu escutei que dava aula particular para alguém. Eu falei assim, não existia nem a palavra personal trainer. Não tinha. Não tinha. E sabe o que era na época, cara? Eu lembro que estava assim na transição eu acho que era não era o real ainda, era pro dólar. Eu acho que estava do cruzeiro pro cruzado. Dólar. Na época estava meio dolarizado aqui, 1 por 1. Acho que foi quando entrou. Eu não sei, foi assim, eu cobrei em dólar. Eu lembro que ele me pagou $1.000. Imagina hoje, $1.000, R$5.000, né? Mais até, né? 5.000, acho que vai dar quase 10 mil, acho. Não.
uns 6 mil reais. 6 mil reais, mais ou menos. Então, era por cabeça. Eu tô fazendo em euro a conta. Só que eu treinava 4 lá. Ele começou sozinho, depois veio a mulher dele, depois veio o irmão, depois veio a cunhada. Então, no final, ficou 4. Eu lembro que, às vezes, assim, eu precisava falar, cadê o Adolfo? Tá dando aula, né? E aí eu sabia que era pra família Maluf. Ele me pagava, na época, uns mil dólares por cabeça ali, entendeu? Então, eu ganhava bem aquela época, né? Uma fase boa. E como que ele me achou? Ele tinha lá um funcionário lá que era segurança. Aí ele chegou pro cara e falou assim: eu quero treinar com um cara, mas um fisiculturista. Eu quero um cara... Eu não importo muito com teoria. Porque na minha faculdade, ele tinha faculdade, né? FMI, eu tinha educação física. Se ele quisesse professor teórico, tinha um monte lá. Ele falou: não, eu quero fisiculturista. E, bom, quem são os caras melhores de hoje em dia que você vê? Ele falou: na minha opinião, os 2 melhores hoje que eu vejo, né, assim, mais conhecido, isso não é a opinião do cara, né? É o Wilson Santos e o Adolfo Acosta. É que a gente estava em evidência na época, né? Então ele falou: quem que mora mais perto? O Wilson Santos mora aqui em São Paulo. Tá, chama o Wilson Santos. Aí foi lá, conversou, tal. Aí, por, sei lá, algum motivo, não deu certo. Aí ele mandou me chamar e eu fui para lá treinar ele. Então, e você chegou a competir com o Wilson Santos? Não, porque era de categoria diferente. Diferente, mas é da mesma época que a sua. É. Não, o Wilson Santos começou antes. Ah, é mais velho. Ele começou antes. Esse campeonato que eu fui campeão brasileiro em 88, ele competiu também. Naquele ano ele não ganhou. Ele foi o Hugo Faria que foi o campeão da categoria média, né? Ele competia até 80 e eu acima de 90. O Ricardo Cruz foi o campeão meio pesado de 80 a 90. Eu acima de 90 quilos fui o campeão e o Hugo Faria foi até 80. Foi lá em Brasília. E esse seu aluno chegou a ficar grande, monstruoso, que ele queria ficar fortão? Cara, então, ele não tinha uma genética assim que favorecia muito, mas ele melhorou bastante. Mas era um empresário, cara, ele gostava de treino, mas ele não conseguia se dedicar tanto. A dieta, essas e outra, coisas. ficava muito tempo sentado também, né? Só saía de carro. Ele não tinha a dinâmica que a gente tinha, né? Para ter uma qualidade melhor. E você sabe, cara que sai sentado de casa, ele sai de casa já sentado, né? No carro. Aí ele chega no escritório, só levanta para sentar na cadeira do escritório. Hoje você continua dando aula, né? É. Você está na Ironberg. Sim. Eu vou deixar o Instagram aqui, ó, dele. Quem quiser fazer aula com ele, fazer consultoria, é só chamar lá no Instagram que você faz consultoria. Hoje Sim, vai dar aula, né? Faço consultoria online e as aulas presencial também. E tava para preparar alguém aí, hein? Um atleta aí, pegar algum atleta para preparar, ia ser bom, né? Quem quiser, o conhecimento desse cara aqui é fora do normal, né? Nós estamos lá para isso. Você tá todo dia lá na Ironberg agora treinando? Todo dia. E desde aquela época que você não parou nunca de treinar? Ou teve um... Cara, eu nunca parei de treinar, acredita? Não teve um momento que você falou assim, tô cansado, tô de saco cheio disso. Eu vou ser gerente de banco. Eu vou ser... Esse cara desenha também. Você não tem nenhum desenho aí, né? Eu tenho nos destaques, lá tem um álbum. Ele consegue pegar aí os destaques lá em cima ou não? Acho que sim, consegue. Eu faço, eu não sou amador, né, cara? É amador, mas é assim, eu lembro que você sempre tem né? O seu hobby sempre foi isso daí. Destaque minha arte, gira pra lá. Mais, aí ó, minha arte. Isso eu fiz em 2010, né? Eu faço por hobby só, né? Tem algumas coisas aí. Mas eu tive a honra de ver alguns desenhos que você fez de super-heróis, coisas assim. Isso mesmo, E é bem old school dos quadrinhos antigos que você faz, o seu estilo. Mas esse daí eu fiz sem olhar, cara. Eu que criei ele, o Batman, nessa posição aí, né? Isso daí é segundo a minha... O Zorro, bastante efeito e tal, né? Uhum. Algumas coisas, mas assim, o que eu falei, cara, era um hobby meu, né? Mas é um hobby assim, te distraía. Não faço mais nada. Mas deveria continuar, porque isso daí distrai a mente. Sim. É muito legal isso daí, ó. Faz tempo. Eu faz muito tempo, desde 2010, cara. Eu lembro desse desenho aí ainda da época. Esse aí também, eu criei também esse desenho aí. E o Arnold?
na sua vida? Teve influência, assim, para você? Ah, com certeza teve, né, meu? Claro. Se alguém daquela época falar que não teve, tá mentindo. Eu nunca ouvi ninguém falar que não gostava do Arnold. E é engraçado assim, mas você veio lá atrás. Eu conhecia antes dos filmes. Olha só que legal, você não veio, porque todo mundo que vem fala assim, eu assisti o filme do Conan, e aí... Do Conan pra frente. Né? Pra frente. Você já vem lá de Reg Parker, de Steve Reeves. Já conhecia de lá. Já, galera, assim... E... Eu tinha umas revistas, às vezes eu comprava umas revistas que tinha o Arnold, tinha o Lou Ferrino, tinha vários atletas da época, né? Aí depois que começou os filmes, né? O Conan primeiro, acho que foi em 1980, eu acho, o Conan, né? O primeiro. Nessa época você já treinava. Foi antes, né? O Stallone foi antes, mas o Stallone não era fisiculturista, né? Ele já era mais fortinho. Físico legal e tal, mas era físico de cinema, né? Não, o Conan não foi primeiro do que o Rambo? Acho que o Conan foi primeiro, né? Não sei, cara. Porque foi o Conan primeiro, depois apareceu o Stallone. E aí eles começaram até uma brincadeira. Tem uma série na Netflix do Stallone contando essa história, que aí veio que o Arnold... ele falou, de repente surge um cara de óculos lá, folgado lá. Eles brincam, são amigos hoje, né? Mas ele fala sobre isso. Acho que primeiro veio o Conan Bárbaro, e depois começou a aparecer essa leva de cara mais bombado, que veio o Rock, né? Eu tava na Gerson Dora ainda, quando o filme veio pro cinema, né? O Conan. Aí, cara, eu lembro que todo mundo queria correr pro cinema para ver, né? E, na época, cara, foi uma febre, né? Muito bom. Hoje, você não vê ninguém com um shape igual o seu, assim, mesmo pra clássica. Você tá com uma foto com a galera da Old School ali também, que era tudo da Nautilus, né? Não, esses daí? Não, esse é o Len, mas tá tudo com... Esse é o Len. É o Ventura ali, o Renato Ventura. O Renato Ventura, o Valentim, o Marcos Len. O Len também, que era... Esse daqui é o... Serafim. O Foca, né? Que tá ali. O Foca. E o de cima ali é o... Gleison. O Grayson. Gleicinho lá, o Gleison Couto. Então, ele está indo hoje. Não, você não é Gleison Couto. Você está fazendo um treino com ele, você está fazendo um trabalho com ele, assim, da resgatando a Old School, porque eu vi você direto agora fazendo. É o Valentim que está fazendo, né? Eu fui lá, eles fizeram numa academia lá, naquela O2, né? Eles fizeram isso daí, e aí foi assim, o Hall da Fama, que foi para homenagear aí o Renato Ventura, né? E foi um encontro, né? Encontro dos Old School. E questão de treinamento da época que você treinava, que você acreditava que a carga te transformaria num físico, provavelmente, que é a escola que a gente tinha lá. Sim. Hoje, qual a metodologia que você usa assim, de treinamento hoje? A mesma? Você ainda gosta daquele mesmo tempo, do jeito lá, ou hoje você mudou? Então, Alexandre, às vezes algumas coisas, cara, precisa ser adaptado. No meu caso, eu não consigo manter aquele perfil de treino mais por conta de lesões, né? Já tenho mais idade também, a força já não é mais igual. Eu não faço tudo que eu fazia naquela época. Mas eu digo para um atleta. Se você fosse treinar treinar um atleta, possivelmente iria usar o método antigo. Possivelmente, se o cara tivesse disposto a fazer. Já pegou alguém? Eu acho que o que funciona mesmo. Só que tem que pegar um cara inteirão, né? Porque é complicado o negócio, né? O que dá para fazer, assim, para poupar um pouco o cara, é fazer menos frequência semanal, tipo que nem o Dorian fazia. Treino muito pesado, mas 4 vezes por semana. Você chegou a usar o método do Dorian, assim, por ver, assim, falar, pô, tá funcionando para ele, que a era Dorian é diferente, né, da era Lee Haney, sim, né, que ele já vem num volume maior, e aí quando você, assim, provavelmente gostava do Lee Haney, né, sim, que era da época, quando vem o Dorian, você falou, pô, vou ficar assim, quero maior, ou não? Cara, então, ó, vamos dizer assim que o Lee Haney, ele estava no meio dos dois extremos. O Arnold era altíssimo volume, né? Ficava lá 3, 4 horas treinando, e todo o pessoal da época, né? O Lee Haney era aquele cara que ele tinha uma intensidade boa, um treino longo, mas não tão longo, tipo 1 hora, 1 hora e meia.
Só que o Dorian era diferente, ele reduziu tudo. Só que não foi criação dele. Ele seguia um método que chamava Heavy Duty, né? Heavy Duty. Você sabe que eu tive numa academia em Portugal, né? Que tem no meu vídeo aí, num dos episódios atrás, é uma academia que eu sempre falo da Body Perfect, que são equipamentos da era, né? Da Golden Era, que é da linha Nautilus. Sim. Né? Que é o que a galera treinava na época lá, isso daí. E são todos assim ainda, que é do Arthur Jones, né? Que foi o criador. Sim, sim. E os aparelhos são impecáveis, cara. Depois você dá uma olhada lá, nesse episódio lá atrás, você vai voltar ao passado. Mas você sabe que a Nautilus, equipamentos Nautilus, existe até hoje, a fábrica? Sim, sim. Tem, até hoje tem, e é a mesma. Só que provavelmente deve ter ficado com filho, descendentes, né, do cara que iniciou, né? Porque foi do Arthur Jones, né? Sim, mas então... Ele fabricou as primeiras esses máquinas, que eu tô falando são os originais. Tem aparelhos lá que... ele conservou daquela época. Tem aparelho lá que só tem 50 no mundo. Pô, legal. Só tem 50 no mundo, então assim... E aí hoje você, daquela época, não tinha quase aparelho, né? Hoje, para você, quando você vê aquele monte de aparelho, você acha eficiente ou você, às vezes, fala, isso não tem necessidade? Cara, eu acho que depende muito do objetivo, que nem o equipamento, máquinas sofisticadas servem para estimular a musculatura. Só que não trabalha aqueles músculos sinergistas muito, entendeu? Tipo, por exemplo, o cara faz uma rosca direta em pé. Ele não está treinando só o bíceps, ele está fortalecendo a perna, o core, né? Quadril dele, né? Fica... Porque ele tá em pé, ele está usando outros músculos também, né? Se você faz sentado e apoiado, você consegue jogar a carga bem mais no braço. Se for para um trabalho isolado, as máquinas favorecem mais. Mas se o cara está querendo desenvolver uma estrutura, principalmente quando ele começa novo, os pesos livres podem funcionar melhor nesse sentido. Hoje, se você pegasse um atleta, de repente, do nada, assim, para treinar, você usaria mais carga livre, como era antigamente, ou máquinas, assim? Você acha que é mais... Se o cara tivesse inteirão, bem saudável, as articulações, tudo, que tivesse boa mobilidade, eu usaria peso livre. A máquina, às vezes, um pouco, mas poderia introduzir um pouco de máquinas mais para finalização ou para, se fosse competir, para época de competição, né? Aí eu usaria para isso nesse sentido aí. Você chegou com... Os benefícios, é bom que a máquina pode evitar lesões, né? E acidentes. Porque na máquina, cara, dificilmente você vai cair embaixo da máquina, né? Você travou, é mais fácil de... No peso livre não tem o que fazer. Você vai fazer um supino livre, cara, você não conseguiu o supino, não tem muito o que fazer, né? Hoje a galera é recomendado, né, mais máquina para não ter lesão. Os bodybuilders de hoje eu vejo que usa mais máquina, né, não tanto peso livre, né? Eu vi agora alguns atletas resgatando a metodologia, assim, principalmente supino. Eu fui um dos caras que rompeu o peitoral com supino, então eles evitam muito isso, né? E você também teve algumas lesões, né? Sim. Assim, de peso livre? Foi ou máquina mesmo? Cara, minhas lesões foram mais no joelho, né? Eu rompi os 2 quadríceps. Tendão quadricepital. O primeiro foi em 2001, lá na Nautilus, né? Da perna direita. Depois de 17 anos, né, em 2018, rompeu o da esquerda, com exercício livre. E aí você ficou parado nessa época? E aí achou que não ia voltar mais? Cara, então, eu fiquei parado nada. Passou um mês, eu comecei a trabalhar com a perna dura, andando. Eu dava aula, né, cara? Eu não podia ficar sem... Da onde que ia vir a fonte? Eu fui trabalhar assim mesmo. Passou um tempinho, cara... Eu já estava treinando devagarzinho de novo e foi melhorando. Mas ia aceitar, assim, tipo, que não ia ser igual mais? Não foi mais. Não foi mais igual? Não. E como foi para você isso daí, lidar com isso daí, assim? Porque eu sei, assim, que você foi um cara que chegou ao topo, né? E para aceitar, assim, que você não era mais o cara que estava lá, aceitar aquilo, aquele modo diferente de treino, como foi isso para você?
Então, cara, eu vou te falar uma coisa que eu tenho a cabeça boa para isso, sabe por quê? Existem situações na vida que, assim, eu luto, eu faço o meu melhor para conseguir que seja daquele jeito. Mas se eu me sentir impotente diante da situação, não puder resolver, cara, que não tem jeito, eu aceito naturalmente, cara. Eu não tenho o que fazer. O que adianta eu gerar uma revolta? Aí só ia me prejudicar. Não vou treinar mais, sabe? Estragou. Porque hoje mesmo eu vou olhar assim, como é que chama ali? O músculo do quadríceps, vasto lateral e medial. Eu perdi bastante ali, cara. O joelho ficou meio saliente e tal, né? O das coxas ainda tá legal, né? A parte de cima, né? Porque foi conservado, assim, o reto anterior da coxa e a parte de cima dos vastos, né? Mais próximo do joelho, ficou danificado, né, cara? Não tem mais aquele volume que tinha. Cara, eu lembro... E não adianta, cara. Por mais que eu faça, eu já tentei, não tem jeito de voltar aquilo ali. Eu vou fazer o quê, cara? Mas eu lembro da Náutico, de umas situações que você era professor lá, que tinha alguns caras que só conversavam com você. Assim, eu não me metia, eu nunca via, mas tinha um cara que ele era grandão, ele tinha um cabelo comprido, que ele tinha de bermuda, que ele pedia força para Zeus. Você lembra desse cara aí? Era o Paulão. Era o Paulão? É. Caramba, velho, ele só falava com você, ele só fazia costas e ia embora. Esse cara aí, que era nele, assim? Ele era meio maluco, né? Ele era maluco, esse cara? Os caras chamavam ele de Thor, né? De Thor, cara. O cara mais alto que eu, um pouco grandão, né? E ele só falava com você. É que era meu amigo, né, cara? A gente fez amizade, então, né? Foi antes da Nautilus, a gente fez amizade. E ele era grande, hein? Ele tinha as costas, na verdade, lá. Ele chamava Paulão, ele? Chamava Paulo, Nunca mais viu. Não, nunca mais. Da época tinha várias, assim, você vem da época lá que eu fui pra Náutico, você treinava de descalço, né, de bermuda jeans, aquelas shorts bermuda jeans, né? Era tudo, não você só, né? Eu digo assim, todo mundo, né? Mas esse cara foi um dos caras que mais me marcou, assim, que eu via. Ele andava só de chinelo, esse cara. De chinelo e, assim, era camiseta regata branca, né? Que eu cheguei a ver. Isso. E shorts jeans. Sempre. E aí ele primeiro falava, Zé, quando eu vi aquilo, eu achei que ele tava zoando, cara. Eu achei que ele tava brincando. Mas era meio malucão, né? E ele fazia isso e mais nada e ia embora. E ele falava só com você. Né? Eu falava assim, aí foi assim, eu falei, por que ele só conversa com esse cara? Eu não sabia se você que era o doido ou ele, né? Porque era ele. Você dava... agora eu descobri quem era o doido, era ele. Mas assim, a galera tinha muito respeito. Eu compreendia ele, entendeu? Ele era meio malucão, mas não usava droga, nada, mas ele era meio fora do normal um pouco, sabe? Então, mas eu compreendia ele, né? Então a gente fez amizade, cara. Mas você chegou na época lá treinar algum atleta assim para competição mesmo assim, naquela época? Sim, cara. Naquela época. Vários, por exemplo, como é que chama o Alexandre Torres? O Alexandre Torres. Dele. Eu não preparei ele para competir, mas cara, o início dele, ele era um moleque assim que pesava aí uns 70 e poucos quilos, né, meio magrão. Um pouco musculoso, mas meio magrão. Ele veio falar comigo. Eu falei, não, eu vou te ajudar, vamos fazer o esquema assim. Cara, passou pouco tempo, o cara já estava passando de 100 quilos. O Torres era um cara que tinha um físico muito bonito. Puta que pariu. E ele desapareceu também. De repente ele decidiu parar. Eu tenho contato com ele. Ele está treinando ainda. De repente ele sumiu da Nautilus lá, me parou de competir. E no auge, né, da carreira dele, que ele estava no topo. E de repente ele sumiu da Nautilus lá. Tá fortão ainda? Tá grande ainda. Ele era um dos caras mais definidos que eu vi, assim, que também não tinha um off também, né? Não assim, ficava gordo. Não ficava gordo. Era grande. Né? Então, assim, é um cara ele tá por aí, eu tenho o contato dele. Mas essa história foi uma das histórias que marcou e eu sempre falo, tinha um cara na Nautilus que ele fazia isso e era... Eu não cheguei nunca mais ver o Cris também, essa galera toda na Nautilus que tinha, né? Teve o Marquinho que faleceu. Sim. Né? Essa galera assim. E você tem ido no Nautilus lá de vez em quando ou também não foi mais? Cara, então, agora faz um tempinho que eu não vou, porque eu tinha um aluno lá, né? Mas ele faleceu. Meu aluno de lá tinha 81 anos e ele era pai de um aluno meu. Aí eu treinava ele lá e o aluno estava treinando comigo na Ironberg. Entendeu? Mas ele faleceu tem 2 meses.
Aí eu não faz um tempinho que eu não vou lá. E quando você foi para a Áustria, como é que foi fazer a dieta lá? Você chegar lá, você ficou quanto tempo lá na Áustria para a competição? Não, cara, eu já cheguei tipo, acho que 1 dia, 2 dias antes. Nossa, não teve essa coisa assim, de... não teve uma adaptação lá. Deveria chegar antes, né, meu? Mas nem dava, cara. Não tinha condição, né? E não foi difícil dieta lá, porque o negócio era só carbo, né, meu? Tinha que mandar, tinha que você já estava na final só para carbar, para encher, né, já então, mesmo, né? Você comesse ali, não ia mudar muito, né, meu? Só a questão do sódio, né? Procurar alimento não... E você chegou a fazer aquelas dietas radicais como era antigamente, de cozinhar o frango várias vezes, tirar todo o sal? Essa é a linha que você usava também? Cozinhava uma vez só, cara. Mas a dieta era radical, né? A proposta era aquilo, eu ia lá e fazia daquele jeito. Agora, cozinhar várias vezes o frango, não. Não, porque assim, o Wilson Santos era, né, mais assim... É que ele queria tirar toda a gordura, né? Eu sempre acreditei que não precisava tirar hoje a gente sabe que não é necessário isso daí também. Hoje a gordura é boa, né? Tem várias dietas que você usa até para... Não precisa deixar tão baixa a gordura. Inclusive, até meio que prejudicial, né? O Paulo Lima, por exemplo, foi um dos caras que começou com a cetogênica, né? Eu sempre falo que foi uma das coisas mais loucas que veio radical para a época, né? De repente você vê ele comendo só a parte de cima da pizza, todas essas coisas tranqueiras, e teve um físico excelente, né? Você gosta disso daí? Hoje você mudou? Cara, eu já fiz bastante cetogênica, né? Mas assim, por um período, não contínuo, né? Hoje você vê na internet, cara que nem é atleta nada, e às vezes nem treina ou treina pouco, eles defendendo essa dieta cetogênica, né? Aí eles voltam no tempo e falam, o homem primitivo, ele se alimentava só de carne, que não sei o quê, que a dieta do homem... Paleolítico. Cara, mas não era dieta, ali era necessidade. O cara comia o que ele achava, não era uma dieta. Para mim, dieta é o que você elabora, o que você escolhe as coisas para comer. Aí você está fazendo uma dieta. Agora ali, cara, você vai falar de dieta, não era uma questão de escolha. Você acha que se você desse um pão para ele com ovo, ele ia comer qualquer coisa. É o que ele achava, cara, entendeu? Então não é essa questão, não. O cara tinha a saúde, tinha a força, porque ele só comia a proteína. E, na verdade, não era só proteína. Nunca foi. Os caras comiam semente, comiam algumas frutas silvestres, tudo que achava. Assim, achava, né? Então... não era aquela dieta mesmo, do jeito que os caras falam. Eu vou pegar uma parte mais assim, falando assim, você usou hormônios na época, hoje você ainda faz reposição ainda da forma porque lá atrás deu o desequilíbrio no eixo, ou você não usa mais? Hoje você conseguiu alinhar tudo? Cara, não do jeito que deveria. Tem época que eu faço, tem época que me enche o saco, cara, aí eu paro, entendeu? Eu não mantenho aquela constância. Mas faz exames assim ainda para ver, saber? Não, agora já tem um tempo já que eu não faço, cara. Mas sempre fez, né? Eu preciso fazer para poder ajustar bem a dose, né? Saber fazer os ajustes eu sei. Agora, a questão é que você precisa do exame, né? Legal. Cara, foi um prazer conversar com você aqui. Saber um pouco da sua história. Você já contou em muitos lugares isso. Mas, assim, você sabe que... eu sou grato aí por você sempre passar um conhecimento para mim. Eu fui estudar por sua culpa, que tinha que ver os livros, né, de fisiologia e tal. E eu via que para a época você já tinha um grande conhecimento diferenciado. Não era um cara que falava besteira quando eu ia conversar. Então, assim, foi isso que me levou a estudar. Porque... então, e essa questão aí, você tinha me perguntado, a gente acabou nem que fechando o assunto. Em termos de conhecimento, uma parte do conhecimento veio pelas revistas, a outra parte veio pela enciclopédia do Arnold, que eu tinha também. Eu tenho. Ali tem muito conhecimento. Inclusive, eu aprendi uma coisa lá que tem muito fisiculturista hoje que não sabe. Não sei se os coaches todos hoje usam isso, mas o Arnold dizia, em pré-contest, você tem que ficar próximo de cetose, mas não em cetose. Sabe o que significa isso? Carboidrato mínimo. Ele fazia assim, ele usava uma fita, chamava cetofita. Como a glicofita para medir glicose, cetofita media a cetose. Então ele comia tipo, vamos supor, 300 gramas de carboidrato só hoje.
Aí ele media lá, não estava em cetose. Dá para perceber pela cor que ficava a fita lá, né? Porque a cetose é quando o teu corpo não tem carboidrato suficiente e ele começa a utilizar a proteína, né? A cetose, né? E aí que é a começa insulina, a ficar né? Mexe com a insulina, né? Vai mexendo, né? vai baixando sua insulina, né? Então, aí o que acontece? Aí ele pegava e abaixava um pouco mais. Dos 300 ele abaixava 250. No dia seguinte, a medir, ainda não estava. Aí ele colocava 200. Aí já entrava em cetose. Aí que ele fazia, então ficava 250. Próximo. Deu para você entender? E você chegou a usar essa fita? Próximo. Sim. Caramba, eu nunca vi essa fita, essa eu não vi. Então ele dizia isso. Próximo de cetose, mas não em cetose. Então seu professor foi esse daqui que eu fiz a sua homenagem aqui, né? Foi o Arnold. Isso se aprende na enciclopédia Arnold Schwarzenegger. Então, aí, eu aprendi bastante coisa lá, né? Em relação a fármacos, eu aprendi a parte... Na verdade, a parte clínica, né? Eu aprendi lendo bulas dos remédios, dos fármacos, todos. E não era só esteroide, não. Eu lia a bula de tudo quanto é remédio para aprender como é que funcionava aquilo lá. Mas sabe que eu estava brincando esses dias com um amigo meu que falou assim, que a gente ia no banheiro, a gente lia o rótulo de shampoo, a gente lia tudo que tinha, rótulo de remédio. Aí hoje você pega o celular, né? Hoje você não aprende. Secular, né? Você não aprende mais, porque você fica vendo o vídeo às vezes. Embaralha tudo, né? Então, assim, às vezes o shampoo era mais útil que você lia, né? Tava brincando esses dias sobre isso. Então, aí aprendi essa parte aí, né? Lendo e tal. Só que, cara, eu precisava aprender como é que funcionava o nosso organismo na questão aí de os hormônios, né? O sistema endócrino, como funcionava isso? Eu falei, cara, onde eu vou conseguir esse conhecimento? Aí eu consegui um cara que tinha um livro que chamava Tratado de Anatomia. Era um livro de medicina, assim, ó, grosso, um livro branco. Deve ter até hoje por aí. Eu tenho. Você tem? Claro, você me mandou, você falou sobre isso já uma vez, lembrei dele, né? Agora que você falou. Aí, então eu comecei a estudar ali, aí eu comecei a aprender como é que funcionavam os hormônios, entendeu? Todo o sistema hormonal. Aí eu falei, pô, é assim, assim, assado e tal. Aí eu aprendi. E a farmacologia eu aprendi lendo as bulas. Só que aí, cara, eu falei, mas e agora o uso? Eu sei como é que funciona o uso clínico, mas e o uso para atleta? Como é que eu vou saber? Aí foi onde eu comecei a pegar as referências nas revistas. Que você disse lá, que via as coisas... A Mag, a revista Muscle Mag, vinha os ciclos, eu falei, vou fazer assim, mas... Você nunca quis ir embora do Brasil para os Estados Unidos por causa de curtir tanto esse movimento do bodybuilder, assim, porque lá que acontecia tudo, né? Sim, mas, cara, eu acho que o amor à minha família falou mais alto. Você ficou, até hoje, né? Até hoje você cuida da sua mãe, sim, né? Sim. E... Falou mais alto. Mas assim, você não chegou aí para os Estados Unidos? Não. Só fui para a Europa. Estados Unidos eu não fui. Então, E conheço outros países sul-americanos, né? Mas os Estados Unidos, não. Não, é legal, cara. A gente... Eu gosto de trazer assim você para trazer a história, né? A gente... É muito mais o que você tem histórias aí para contar, vai que vai, né? Então, por isso, assim, para não ficar aquela coisa muito, a gente sempre... Eu guardo para te trazer outro dia de novo, para poder fazer assim, a gente vai falando um pouco, e aí não fica aquela coisa, mas já contou tudo, sabe tudo, então assim... Aí o pessoal não se interessa, né? Não. É então, igual assim, os cursos em módulos, né? Então, praticamente, o que a gente começou foi a introdução. Né? Então, se Deus quiser aí... Pois a gente divide em módulos. A gente vai fazer isso daí. Um para só falar sobre treino, um para falar só sobre ergogênicos. Só treino, alimentação. Sim. E aí depois tudo de novo. E aí vamos avaliar a galera. Sim. E aí a gente vai fazendo assim. Sim. Porque eu não canso de dizer, né? Se a galera soubesse, né, o conhecimento da galera antiga... eles iam se dar bem, né? Hoje a gente tem um grande problema que a molecada é a internet, é o hormônio e acha que é só isso, né? E você vê que não chega, não vai chegar. Até vai chegar, mas não vai manter, né? Às vezes até chega, um ou outro chega, mas eu acho que não consegue manter. Hoje, Alexandre, eu acho assim, se tem muito mais informação, né? Mais fontes de informação, porém,
Se o cara não tem uma estrutura, ele não tem uma vivência com a coisa, muitas informações acabam aqui embaralhando a cabeça do cara e ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Imagina, por exemplo, um cara que, ao invés dele fazer o ensino fundamental, o ensino médio, ele vai direto para a faculdade. Vai para a faculdade. Cara, vai vir tanta informação que o cara não vai saber, ele vai ficar perdido, cara. É sequencial o negócio, entendeu? Você não pode chegar assim, o cara vê lá, vou ver como é que faz o ciclo lá, o CIBAM faz o que ele toma. O diesel lá faz não sei o quê. Ele toma óleo diesel. Quanto tempo durava seu treino, mais ou menos, na época que você fazia? Porque você... 1h30, mais ou menos. 1h30, mais ou menos, que era coisa assim. Sempre foi mais ou menos essa média aí. Raramente e aí disso. comer. E parte cardio, você fazia cardio, essas coisas todas? Não fazia? Não. Até hoje a turma acha estranho, né? Fala, pô, mas como é que você tinha o físico seco assim, sem cardio? Eu explico. Eu levantava cedo, né? Fazia a minha primeira refeição, ia para academia, pegava o ônibus, né? Porque eu não tinha carro, então andava até o ponto, pegava o ônibus, geralmente o ônibus não estava já todo lotado, né? Eu ficava em pé no ônibus, chegava lá, descia no ponto mais próximo da academia, ia até a academia, fazia meu treino, e aí depois voltava seguindo o mesmo trajeto, né? Se movimentava, então. Ia até o ponto, depois voltava, descia no ponto, ia até em casa, almoçava sentado, aí voltava lá de novo para trabalhar, às 2 horas, das 2 às 10. Fazia o mesmo trajeto, pegava o ônibus, ia em pé no ônibus, geralmente, descia, andava a pé até a academia e ficava em pé trabalhando até 10 horas da noite. Você trabalhava com... Fora assim da musculação, você trabalhou com outra coisa? Não? Ou foi sempre... Não, só até uns 17 anos eu trabalhei... E depois já foi ligado à área do esporte, do fisiculturismo. Eu já comecei a dar aula bem cedo, cara. Eu tinha acho que uns 19 anos. Pouquinho tempo, né? Pouquinho. Tem ainda aqui bastante ainda, né? A primeira academia que eu dei aula foi uma academia antiga, que chamava Academia Volpe, em São Bernardo. Não conhecia. Uma das academias mais antigas. Essa eu não conheci. Não, essa aí também ela não durou... Quer dizer, ela durou muitos anos porque ela era muito antiga. Mas há muitos anos também já acabou, já há uns 30 anos. Legal. Lá foi a primeira. Mas... Bom, eu vou te trombar toda vez lá na Ironberg ainda, assim, a gente vai marcar mais vezes para vir aí, para contar mais história aí, que tem coisa aí. Quero trazer a galera aí também da Old School, quero trazer o Pinduca, quero trazer a galera aí para legal. Para fazer um debate aí sobre, porque... Sim. Meu, aí é história, aí é o museu, vira o museu. É uma coisa de tantos anos, né, cara? Não dá para contar em 1 hora, 2 horas. Né? Não dá. Vai muito assim. É o que você falou, aí a gente, cara, tem que dividir por etapas. A gente vai dividindo e trazendo uma introdução, porque é aquele negócio, né? A galera acaba se desinteressando, mas não deveria. Então vamos tornar isso daí interessante, né? Mas eu te agradeço aí por ter... dado a oportunidade de vir aí. Gostei da roupa Old School, essa calça aí, que a gente depois vai ser a capa do vídeo aí, balão. Não tem mais, eu quero uma dessa daí. Nossa, balão. Mas eu vou ver se eu tenho uma lá. Obrigado, eu. Obrigado, cara. É nóis. E, galera, segue aí, Adolfo Costa. Sempre esqueço de uma coisa, cara. Aqui tá um presente pra você aqui. Camisa. Do nosso podcast aí. Quero ver você treinando com ela lá, hein? Quero ver foto. Quero ver foto, hein? Eu vou treinar. Quero ver foto. Galera, e não esquece de seguir a gente aí, fortalecer, dar o sininho, todas as coisas que precisa para o canal não ir embora, né? Porque a gente tá trazendo a galera top, conteúdo bom, né? Vou deixar também o Instagram do Adolfo, quem quiser fazer treino com ele, quem quiser consultoria, é só chamar e... se inscreve no canal aí, tá? Tamo junto. Até a próxima.